Tiago, do 7 ao 11. O título da minha Bíblia, acho que na sua também deve ter um título, de Tiago, diz assim, ó: a necessidade, bênção e exemplos da paciência. Então vai falar que a paciência é necessária, que ela é uma bênção, e Tiago vai nos trazer alguns exemplos de paciência. Só para que você lembre, e aqueles que não estiveram aqui se situem, na semana passada Tiago trouxe uma grave acusação contra algumas pessoas ricas que estavam contratando cristãos pobres para trabalhar em suas terras e não estavam pagando, estavam simplesmente roubando pessoas humildes que trabalhavam em suas terras. E Tiago exorta e também traz uma palavra de consolo e de conforto para aqueles crentes que estavam passando por opressão e por covardia e por todo tipo de abuso de uma classe social superior à classe daqueles irmãos cristãos. Então, quando chega agora, na sequência do capítulo 5, Tiago vai dizer que esses mesmos cristãos que estavam passando por toda sorte de covardia, de opressão, de abuso, de roubo, eles deveriam ter paciência. Então a gente vai estudar sobre isso hoje. Então Tiago já chamou a atenção dos ricos e agora ele vai se voltar para a igreja, vai se voltar principalmente para os pobres, que são os que mais sofrem, e vai dizer: ei, tenham paciência, porque o nosso Senhor logo vem, e Ele julgará todas as coisas e acudirá a todos os seus. Então esse é o contexto em que a gente está meditando. Nós também aprendemos com Tiago, desde o capítulo 1, que são as provas. Quando eu digo provas, são as lutas, os problemas que nos fazem crescer em espiritualidade e que nos fazem aumentar a nossa fé. Não é simplesmente ser religioso, ter o nome no rol de membros de uma igreja, carregar uma Bíblia debaixo do braço, que vai aumentar a sua fé, que vai aumentar a sua santidade, a sua comunhão com Deus. Tiago nos diz que a prova, a luta, a perseverança, as dificuldades nos fazem ter mais proximidade de Deus, logo mais experiência, logo mais fé. Logo no capítulo 1 dessa carta, no versículo 4, Tiago disse assim para a gente: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então Tiago diz: olha, vocês têm que perseverar até o final, para que dessa forma vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mas vamos ler o texto de hoje. Vamos ler o versículo 7 e 8, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vamos parar aqui, depois a gente vai continuar. Ciente de que o povo da igreja, para quem ele estava escrevendo, estava passando por muitas dificuldades, Tiago começa esse trecho com uma ordem, e uma ordem muito pastoral, uma ordem muito amorosa. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes. É como se ele dissesse: acalme o coração, aquiete a tua alma, vá a Deus em oração, acalme, confie em Deus, tenha pois como certeza de que Ele vem, porque Ele diz: sede pacientes até a vinda do Senhor, porque ela é certa. O advérbio pois aqui, logo no início, sede pois irmãos, ele liga a ordem de ser paciente com os versículos anteriores, quando Tiago diz: calme, eu sei que vocês estão passando por situações lamentáveis, eu sei que os ricos vos têm oprimido e maltratado vocês, mas acalme. Eu sei que às vezes numa situação de desespero, nós pensamos que não temos a quem recorrer,
Eu sei que às vezes numa situação de covardia, de mentira, de perseguição, nós pensamos que não temos com quem contar, quem nos acudir. Aí Tiago diz: calma, sede pacientes, porque o Senhor vem. Ele diz no versículo 7, sede pacientes até a vinda do Senhor. Aí no versículo 8 ele diz, porque a vinda do Senhor está próxima. Então Tiago diz, não se desespere, não perca as esperanças. Num certo sentido, como eu disse, Tiago está voltando ao tema do capítulo 1. No capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, muito parecido com o que a gente acabou de ler, ele chama a igreja de irmãos, tende por motivo de toda alegria. Tiago diz, fiquem alegres. Por quê? Por ganhar na Mega Sena? Tiago diz, não. Tende motivo de toda alegria o passar por várias provações. Como se Tiago estivesse dizendo, irmãos, fiquem calmos, porque a prova faz parte da vida do crente. A luta, a aflição faz com que o crente até se assemelhe a Jesus. E Jesus não teve uma vida 100% fácil. Porque nós hoje, cristãos, e na maioria das igrejas se ensina muito isso, buscamos com tanta sede, com tanta gana, com tanta vontade, sermos prósperos ou termos uma vida perfeita, quando na verdade o nosso próprio Jesus passou por muitas aflições, tribulações, perseguições de toda sorte. Então Tiago diz, calma, sejam pacientes. E aí, irmãos, eu não sei como era naquela época, mas falar de paciência hoje é difícil. Nós vivemos num mundo frenético, nós vivemos numa sociedade louca, nós vivemos numa sociedade ligada nos 220. A paciência é uma virtude que poucos têm, embora muitos desejem. Inclusive nós cristãos, eu confesso, comentei aqui esses dias que eu fui no médico, o médico disse, olha, você não está com gastrite não, você está estressado, precisa descansar, precisa viajar. A paciência tem faltado em todos nós. Vivemos numa fase onde ninguém tem paciência com ninguém, essa é a verdade. Eu falei isso aqui há pouco tempo atrás na igreja e repito, nós já vivemos assoberbados com os nossos problemas. E aí quando alguém se aproxima de nós com mais problema, a gente não tem paciência, meu irmão, porque já basta os meus. Lá vem fulano me trazer mais, eu já não aguento de lá de casa, vem fulano me trazer mais problema. Então, irmãos, a paciência é uma virtude que precisa voltar a ser buscada e cultivada nos arraiais evangélicos. Nós queremos tudo de pronto, nós queremos tudo como miojo, da noite para o dia, nós queremos tudo rápido, queremos responder rápido, queremos a resposta de forma rápida, queremos a bênção rápida, queremos crescer rapidamente, queremos santidade rapidamente, tudo a gente quer rápido. Mas aí Tiago diz, ei, não se esqueça, cristão, a paciência é uma virtude do crente. O crente deve esperar no Senhor, e ser paciente é muito mais do que esticar uma rede, tá, meu irmão? Deitar e deixar o tempo passar. Eu sei que isso é bom também, mas ser paciente não é simplesmente, não ligo para nada, eu sou paciente, problema é do mundo, o mundo que se exploda, eu sou paciente. Não é isso. Ser paciente é ter convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Ser paciente é suportar adversidades, das mais difíceis, porque eu sei que você passa, eu também passo, sem perder a fé e a tranquilidade de esperar no Senhor, porque Ele vem. Eu sempre digo isso aqui na igreja. Aqui na igreja a gente não tem esse costume, mas se nós dessemos oportunidades de testemunho, de que cada irmão falasse aqui desse um testemunho de vida ou contasse uma experiência, irmãos, todo mundo teria uma experiência de dificuldade para contar, de luta para contar. Todo mundo teria, porque a vida é difícil, mas o Senhor nos ensinou a ter paciência, até porque, convenhamos, o nosso Senhor é o maior exemplo de paciência. Você já pensou se Deus tivesse perdido a paciência comigo e contigo? Aonde você e eu estaríamos? Você já pensou quantas vezes nós erramos e Deus foi paciente? Você já parou para meditar quantas vezes nós falhamos,
decepcionamos, entre aspas, a Deus? Descumprimos as nossas promessas com Deus? Quantas vezes a gente já olhou para trás e ainda assim Deus foi paciente? Há pouco tempo eu disse isso aqui na igreja. Graças ao bom Deus que Ele é Deus. Graças ao bom Deus que a nossa salvação depende dEle. E Ele é muito longânimo, muito paciente, muito misericordioso, muito perdoador. Porque se a nossa salvação dependesse de mim ou de qualquer irmão que está aqui hoje, pode ter certeza, a minha paciência tem limite e muitos aqui ficariam sem a sua salvação. Então, se o nosso bom Deus é o exemplo de paciência, mesmo diante de todas as nossas imperfeições, o que falta para que sejamos também pacientes? O que falta para que tenhamos um relacionamento melhor com o nosso próximo? Ser impaciente é indiretamente, eu sei que às vezes a gente perde a paciência, esse que vos fala também perde, mas ser sempre impaciente é indiretamente dizer que não estamos satisfeitos com a vida que Deus nos tem dado. Ser o tempo todo impaciente, murmurador e reclamador é indiretamente dizer: Senhor, não estou satisfeito com a vida que estou levando, a maneira que o Senhor tem conduzido a minha vida não está legal não, talvez seja melhor que eu conduzisse a minha vida, Senhor. E aí, de forma muito engraçada, Tiago diz: sede paciente. Aí do nada Tiago começa a falar de agricultura, do nada, ele diz assim: sede paciente, eis que o lavrador, talvez alguém ia falar assim: Tiago, tá doido? Fala para ser paciente, do nada começa a falar de agricultura, de plantação. Mas Tiago está fazendo uma figura, está usando uma figura de linguagem, está usando um paralelo bem interessante, porque ele está dizendo assim como o agricultor tem que ter paciência, ele lança a semente, ele ara o solo e acabou. Ele tem que ter paciência, ele tem que ter esperança, ele tem que ter fé de que as chuvas virão, de que o sol virá na medida certa, de que o solo estará pronto para receber aquela semente e dar fruto. Assim nós também devemos ter total paciência. É como se Tiago estivesse dizendo assim como o agricultor não tem controle nenhum sobre a terra, sobre as sementes, sobre o sol, sobre a chuva, você também não tem. Assim como o agricultor ara e lança a semente e senta e aguarda, o que nós podemos fazer, além também de orar, servir ao Senhor, sentar e aguardar? Não podemos fazer nada. Então, assim como um lavrador confia que no tempo certo Deus dará o que é necessário para a semente brotar, nós também devemos entender que no tempo certo o Senhor se levantará e julgará todas as nossas causas. E ainda que Ele não julgue em vida, quando Ele voltar, nada que foi feito aqui passará oculto, nada. Então não compete a gente também, sabe? Ainda que Davi e outros salmistas tenham uns salmos aqui bem imprecatórios, pedindo para Deus arrancar a cabeça, castigar o inimigo, ainda que a gente encontre alguns salmos desse tipo na Bíblia, irmãos, não compete a gente perder a nossa paz, perder a nossa paciência, perder a nossa esperança, perder a nossa tranquilidade, preocupado com o que as pessoas pensam, falam ou fazem a nosso respeito, porque nós esperamos em Deus, a nossa paciência repousa nele, e a Ele ninguém engana, a Ele ninguém mente, dele ninguém se livra, porque Ele há de julgar todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Então, afirmar com segurança que o Senhor vem, faz com que o coração nosso seja aquietado. Tanto é que Tiago diz assim: fortalecei o vosso coração. Ele diz: sede vós também pacientes, assim como o agricultor é. Aí em seguida ele diz: e fortalecei o coração. Pois Tiago sabia que os problemas dessa vida nos atribulam, que as dificuldades dessa vida nos deixam um pouco fora de si, e o nosso coração se aperta, o nosso coração se magoa. Então Tiago diz: ei, fortaleça o coração de vocês. Mas fortaleça com o quê?
com a palavra do pastor, com uma palavra de vitória, com uma palavra de ânimo. Não, aí Tiago diz: fortaleça o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É como se Tiago estivesse dizendo assim: você quer uma palavra de conforto? Você quer uma palavra de vitória? Você quer uma palavra de ânimo? Quer uma palavra que vai acalmar o teu coração? Quer uma palavra que vai fortalecer a tua fé, aumentar a tua fé? Escute, o Senhor vem e a vinda dele é próxima. Não tem palavra melhor do que essa. Não tem palavra mais vitoriosa do que essa. O Senhor vem. Ainda que às vezes pareça que ele se demora, ainda que às vezes pareça que Deus não está contemplando a nossa dor, ele vem. E nós temos certeza de que ele vem, porque o Espírito confirma em nosso coração. Então, a semelhança de Marcos capítulo 4, quando Jesus diz, compara, o solo com o coração. O nosso coração é um solo, e a semente é a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 4, Tiago diz: o semeador semeia a palavra. Aí ele diz: as sementes que caíram à beira do caminho é onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra do coração deles. Aí ele diz: tem outra semente, a semente que é semeada no solo rochoso, os quais ouvem a palavra e ficam alegres, mas como não tem raiz, porque a semente está num solo rochoso, então não tem como penetrar, ele diz assim: essa semente é de pouca duração, ela cresce, mas quando vem a perseguição, ela morre. Aí ele diz: tem uma outra semente que cai entre os espinhos, eles ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a riqueza e as ambições fazem com que a palavra seja sufocada e ela fica infrutífera. Aí quando chega no último exemplo, que é o solo bom, que é um bom coração, ele diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por um. O nosso coração tem que ser uma terra fértil, pronto para ouvir a palavra de Deus, e que no tempo certo, vindo a chuva, vindo o sol, vindo a bondade de Deus, frutifique a esperança de que ele vem e que a vinda é próxima. Verso 9, vamos ler: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Muitas pessoas vão pegar esse versículo aqui e vão dizer que é proibido você reclamar de um irmão. Não é. Eu sei que a gente vive em família, eu sei que a igreja é, ou pelo menos deveria ser, uma grande família. Inclusive dentro das famílias, às vezes a gente reclama, às vezes a gente se desentende, às vezes há um mal entendido, e isso acontece na igreja também. Então Tiago não está dizendo aqui que você não pode, em hipótese alguma, chamar um irmão e dizer: olha, meu irmão, eu não gostei disso que aconteceu, eu não gostei disso que você fez, eu não gostei disso que você falou. Muita gente vai pregar isso: está vendo? Você não pode, em hipótese alguma, reclamar com o irmão. Até porque a Bíblia diz que, falando também de semeadura, o semeador saiu a semear o trigo, mas de madrugada o inimigo veio e semeou o joio. E a Bíblia diz que dentro da igreja crescem juntos joio e trigo. E pode ser que dentro da igreja um joio plantado por Satanás esteja causando intriga e problema no seio da igreja. Então essa pessoa é passível sim de ser repreendida. Mas o que o Tiago está falando então aqui quando ele diz: irmãos, não fiquem se queixando uns dos outros? Isso é algo que acontece muito na minha e na sua vida. Tiago sabia que naquele período os crentes que estavam sendo maltratados, eles não tinham como contra-atacar, responder os poderosos, os senhores de terra, os fazendeiros que haviam contratado os crentes e não queriam pagar seu salário, e eles estavam agora passando fome.
E isso fazia com que os crentes pobres ficassem extremamente irritados. Mas como eles não tinham o que fazer, porque desde aquela época o judiciário já era corrompido, o legislativo já era corrompido, e os sacerdotes também eram corrompidos, todas as áreas estavam corrompidas. Inclusive quando eles tentavam entrar com uma ação na justiça daquela época, pedindo que o rico pagasse o seu salário, o rico conseguia reverter isso e o pobre ainda saía perdendo. O que acontecia? A galera ficava estressada, e como não podia descontar no patrão, eles descontavam nos seus irmãos. E por isso que eu disse que isso acontece muito com a gente. É muito comum a gente ficar irritado no trabalho, é muito comum a gente se irritar na rua, no trânsito, com o vizinho. É muito comum a gente se irritar com o estresse do dia a dia, e sempre acontece, na maioria das vezes, que a gente despeja nas pessoas que estão mais próximas de nós. Na maioria das vezes, a gente se aborrece com alguém, nós somos maltratados por alguém, somos perseguidos por alguém, mas aí a gente guarda aquilo, e quando a gente está em casa com a esposa, ou com um filho, ou com um irmão na igreja, a gente dá uma patada, a gente se queixa com o irmão, porque na verdade o nosso coração está magoado de outra situação, de sentimentos reprimidos, e a gente acaba que despeja no próximo. Por isso que Tiago diz: meu irmão, não vos queixem uns dos outros, porque o juiz, como ele disse, o Senhor já vem, e aí ele chama agora o Senhor de juiz. O juiz está às portas. Um lavrador não fica brigando com seus vizinhos, ele gasta o seu tempo cuidando da sua lavoura, cultivando sua terra e fazendo o possível para que ela seja uma terra próspera e frutífera. Nós também não devemos perder o foco. Sabemos que sofremos injustiças, perseguições, e toda sorte de maldade vem sobre a nossa vida, mas isso não nos dá o direito de maltratar aqueles que estão à nossa volta, por causa de um estresse, por causa de um ressentimento, de uma mágoa que a gente está carregando de outra pessoa. Então Tiago diz: cuidado com isso. Queixas e murmurações são o oposto de alegria e gratidão. Embora eu entenda que em certos momentos nós possamos sim dobrar o nosso joelho e rasgar o nosso coração e nos queixar, entre aspas, com Deus da situação que estamos vivendo, não convém nos queixar de Deus, porque, como eu disse no início, nós pecamos quando indiretamente a gente acusa Deus de estar deixando que a nossa vida tome um rumo que a gente não quer. Isso é pecado. Então o comentário de Tiago é uma advertência, dizendo: ei, seja paciente, não desconte naquele que não tem nada a ver com isso. Mas a palavra de Tiago também é um conforto, dizendo: permaneça com os olhos fixos no Senhor, porque Ele vem, e Ele é o juiz, e vai julgar toda a causa. Vamos seguir? Versículo 10, vamos ler. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Mais uma vez, como um grande pastor que era, Tiago chama os irmãos de irmãos, vira para a igreja e faz questão de chamá-los de irmãos. É o quarto versículo que a gente lê, e 3 vezes Tiago faz questão de chamá-los de irmãos. Talvez Tiago quisesse reforçar isso na memória deles. Talvez os crentes estavam tão atribulados, tão perturbados, que eles tinham perdido a noção de que eram filhos de Deus. Então Tiago toda hora faz questão de dizer: irmãos, irmãos, como se dissesse: ei, lembre, vocês são filhos de Deus como eu, logo meus irmãos. Então acalma o coração. A gente tem falado de forma breve sobre isso aqui na igreja. Quando nós encontramos muitos crentes perdendo até a alegria da vida, perdendo até a vontade de viver, pensando até mesmo em tirar a sua vida, eu tenho dito isso,
muitos são os motivos, várias são as causas, mas talvez uma delas seja que essas pessoas perdeu de ideia, perdeu de vista, perdeu da sua consciência a verdade de que ela é filha de Deus, e de que o Senhor vem, e de que ainda que a vida esteja difícil, Ele vem. Há pouco tempo agora eu fui conversar com um jovem, e ele disse que teve um problema no relacionamento, um jovem, que talvez ainda terá 2, 3, 5 namoros, até que realmente case, mas ele disse que teve um problema no relacionamento, e por isso decidiu que não queria mais viver. E aí, né, irmãos, eu me seguro, porque os irmãos sabem que eu não sou muito paciente, apesar de eu estar pregando aqui sobre paciência. Minha vontade era dizer: para de bobagem, rapaz, tem 18 anos, ainda vai namorar muito, ainda vai conhecer muitas meninas até casar. História é essa que quer acabar com a vida porque deu errado o primeiro namoro? Aí eu respirei fundo e falei: meu irmão, a sua vida não pode estar baseada no primeiro relacionamento que você teve. A sua fé, a sua alegria, a sua esperança não pode estar depositada em outro alguém, porque se esse outro alguém te decepciona e vai embora, a sua vida acaba, como você está dizendo aí agora que a tua vida está acabando. Então eu acho que às vezes os crentes pensam assim, eles ficam cegos, ficam tão atribulados, tão perturbados com esse mundo doido, que eles esquecem qual é a nossa maior esperança. Aí Tiago diz: Ele vem, tenham paciência, acalme o coração, aquiete a sua alma, Ele vem. Isso precisa ser pregado mais vezes, isso precisa ser trazido à memória mais vezes nossa. Ele vem. Esse é o sentido final da nossa vida. É claro que sonhar com uma vida boa não é pecado, nunca será, lute por isso, mas o sentido final da vida é que Ele vem. Se a gente tiver tudo, mas tirar o Ele vem, irmãos, é uma vida desgraçada. Mas se a gente não tiver nada, mas no final tiver Ele vem, não importa, Ele vem. Que o diabo se levante, Ele vem, irmãos. Isso deveria ser suficiente, mas eu confesso que a nossa geração tem passado por uma fase talvez onde isso não é suficiente. E aí Tiago diz: irmãos, tomai por modelo os profetas. As pessoas que estavam lendo essa carta conheciam o Antigo Testamento, conheciam, eles liam a história do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era lido nas sinagogas e inclusive nas igrejas cristãs. O Antigo Testamento era lido naquela época, e eles conheciam a história de Elias, que foi perseguido pelo rei Acabe. Eles conheciam a história de Isaías, que ninguém ouviu a sua pregação. Ele disse: Senhor, quem ouviu a minha pregação? Eles lembravam da história de Jeremias, que foi preso e lançado no cárcere porque pregava a verdade. Eles lembravam da história de Daniel, que foi perseguido e lançado na cova dos leões. Eles lembravam da história de Ezequias, que também foi perseguido, Ezequiel, melhor dizendo, que também foi perseguido. Mas se você ler a história de todos esses homens, eles foram pacientes. Por quê? Porque eles tinham certeza de que o Senhor vem. Você não vê em nenhum momento nenhum desses profetas, e olha que é só profeta, Elias, Jeremias, Daniel, Isaías, Ezequiel, você não vê, pode ler, depois você me procura, nenhum deles, diante de uma perseguição, dando uma profecia, tipo: olha, eu vou ter vitória. Você não vê eles decretando vitória, você não vê nenhum desses profetas dizendo uma frase de confissão positiva: declare. Você não vê Isaías dizendo: vira para o irmão que está do seu lado e diz: vamos sair desse cárcere. Tem essa história, irmãos. Eles aguardam com paciência no Senhor, porque eles sabem que aquele que vive e reina, por fim se levantará e julgará a batalha deles. Eu fico impressionado, porque hoje está cheio de profeta aí, que basta pisar no calo dele, ele sai dando as profecias aí, parece mais mandiga gospel do que profecia, parece praga gospel. Tem um dito apóstolo aí, tem um vídeo dele na internet, dele amaldiçoando os que falaram mal dele na internet, amaldiçoando.
E quando eu olho para esses homens, eu percebo que eles, à semelhança do meu Jesus, eram como ovelha muda, que iam para o matadouro, sem se rebelar, porque eles entendiam aquilo que às vezes nós não entendemos, que a nossa vida está nas mãos do Senhor, quer na cova, quer na prisão, quer perseguido, quer com ameaça de morte, como Elias foi ameaçado de morte por Acabe e sua esposa, não interessa, a minha vida está nas mãos do meu Senhor, e só vai acontecer aquilo que Ele quiser. Essa é a verdade. E aí Tiago diz: irmão, vocês estão atribulados? Lembrem dos antigos, lembrem dos profetas, passaram por muitas dificuldades piores do que as nossas, e suportaram. Falava sobre isso também lá no hospital, com o Silvelin e a outra filha de Dona Ercília, quando a gente comentava um pouco a história de fé de Dona Ercília, e a gente dizia que hoje, por qualquer coisa, as pessoas abandonam Deus e vão embora da igreja. Mas quando a gente olha para a história de pessoas como Ercília, Benaí, Diva, Dona Mafalda, Dona Maria, que passaram, se elas fossem contar, por tantos momentos difíceis nessa vida e jamais retrocederam, é humilhante, é constrangedor a fé, a perseverança e a paciência dessas mulheres. É constrangedor, são exemplos de vida para a gente. Então, meu irmão, quando você estiver enfrentando um sofrimento, não coloque em dúvida o amor de Deus. Lembre-se que desde o Antigo Testamento, desde que o mundo é mundo, os filhos de Deus têm passado por luta, mas Ele jamais desamparou o seu filho, Ele jamais deixou um dos seus filhos perdidos, porque a sua promessa é fiel e Ele cumpre. Vamos terminar? Versículo 11: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Talvez algumas pessoas daquela igreja estavam sendo tão castigadas que eles até duvidassem da bondade de Deus, ou se Deus se preocupava com eles. Então Tiago vai no, talvez assim, o exemplo pior do Antigo Testamento, do camarada talvez que mais sofreu no Antigo Testamento, e diz: ei, vocês esqueceram de Jó? Que Deus vira para Satanás e diz: viu meu servo Jó? Servo bom, fiel, íntegro, se desvia do mal, temente a Deus. Aí Satanás diz: deixa eu tirar as coisas dele então. Aí Deus diz: vai lá então. Olha que coisa louca. Jó é um camarada que foi elogiado por Deus, honrado pelo próprio Deus, e ainda assim passou por um dos maiores perrengues do Antigo Testamento. E aí Tiago diz: irmão, eu sei que o negócio está apertado aí, mas me diz uma coisa, você esqueceu de Jó? Eu sei que o negócio está difícil na sua vida, mas será que é motivo para você duvidar de Deus? Você esqueceu de Jó? E aí tem algo muito interessante, né? Que embora Jó seja conhecido como o camarada da paciência, Jó não era muito bem, digamos, o exemplo maior de paciência. Jó, ele era perseverante, talvez até mais do que paciente, porque se você ler depois com calma o livro de Jó, Jó, por 16 vezes ele pergunta por que para Deus. Jó, 34 vezes se queixa da situação que ele estava passando. Então Jó, digamos que ele não é assim, em última instância, a paciência em pessoa. Jó também ficou um pouco chateado, mas a paciência de Jó, ela tinha, digamos que, duas esferas. Ela tinha a esfera que espera, mas ela também tinha a esfera que insiste, a esfera que persevera, a esfera que luta, a esfera que batalha, a esfera que insiste e não esmorece. Por isso ele diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes o fim que Deus lhe deu? Então,
Eu também não estou falando aqui de uma utopia, não estou dizendo que você tem que sair daqui igual um monge, né? Quase flutuando, se dobrar as pernas, levita, de paciência. Sim, a paciência às vezes vai dar uma enfraquecida, mas a nossa paciência tem que ter a característica de perseverar até o fim, porque Jó perseverou, mesmo diante de toda essa luta, de todo esse embate. Quando chega no auge da crise, Jó perdeu seus filhos, perdeu sua casa, estava cheio de lepra, Jó estava se coçando com um caco de telha, seu travesseiro era uma pedra, maldito. Ele vira e diz: ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele. Essa era a maior característica de Jó. Ele tinha uma paciência que perseverava. Era um homem, assim como a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito aos mesmos desejos e os mesmos problemas que eu e você, Jó também era, mas ele nos deixou um exemplo, não de alguém que era perfeito, mas de alguém que entendeu que a paciência tinha que perseverar até o fim. Então, sim, Deus permitiu que Jó e muitos filhos seus passassem por dificuldade. Sim, Deus tem permitido. Sim, Deus tem permitido a dificuldade que eu e você temos passado, mas jamais se engane ou pense que Ele perdeu o controle, porque todas as coisas, não é isso que Ele diz, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas. Tem tempo que eu não faço isso, esse exemplo, eu sempre dava esse exemplo. Acho que esse foi um dos primeiros exemplos que eu aprendi a dar nas minhas pregações. Quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem, é todas. O problema é que a gente quer pegar o todo, divide, o que é bom a gente quer, o que é ruim a gente deixa para lá. O nosso todo é meio dividido. Mas quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem, são todas as coisas. Em qualquer circunstância, um servo de Deus entende que a mão do Senhor repousa sobre ele e que ele jamais estará sozinho. Sim, Deus se preocupa com o seu povo. Eu não sei o que, claro, os irmãos da minha igreja, na maioria eu sei o que eles estão passando, mas às vezes você tem passado alguma coisa que você nem compartilhou comigo, às vezes você tem passado por uma situação que você nem comentou comigo, mas a minha palavra para você nessa noite é: não duvide da boa mão de Deus sobre a sua vida e que Ele tem um controle sobre o que vocês têm vivido. Não duvide, porque duvidar é pecado. Duvidar do controle de Deus sobre a nossa vida é pecado. Então, para terminar, o que Tiago deseja com esse trecho? Nos encorajar a buscar paciência em primeiro lugar, porque tem faltado paciência, e quando eu digo isso, eu digo também da minha vida. Tiago quer nos ensinar que assim como o agricultor espera na providência de Deus, nós também devemos esperar, que assim como os profetas, mesmo diante de muitas lutas, eles usaram de todas as dificuldades para anunciar o nome do Senhor, nós também devemos fazer. Como dizem os nossos irmãos pentecostais, passando pela prova, literalmente dando glória a Deus. É isso que Deus espera de nós, que sejamos pacientes, que como um agricultor confiemos que Ele há de dar o fruto na hora certa, que como profetas, ainda que no vale, ainda que na fornalha, ainda que na cova, a nossa vida sirva de exemplo e testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Que assim como Jó, a nossa perseverança seja tal que possamos dizer: ainda que Ele me mate, eu esperarei nele, porque Ele é o meu sustentador. Amém? Rapidinho aqui para a gente terminar. 4 conclusões, 4 aplicações. A primeira, que eu falei aqui para você gravar, é que a paciência é uma virtude que poucos têm, muitos querem, e nós como igreja devemos buscar. Segunda, eu disse aqui também que o nosso coração é o solo, e que a semente é a palavra de Deus, e nós precisamos semear todos os dias em nosso coração a palavra de Deus. Terceira coisa que eu falei aqui, que nós pecamos quando indiretamente acusamos a Deus pelas dificuldades que estamos vivendo. Eu disse, você pode dobrar o seu joelho, abrir o seu coração e se queixar com Deus
do momento que você está vivendo, mas não se queixe de Deus, como se Ele estivesse sendo responsável e não sabendo conduzir a sua vida, por isso que você está passando dificuldade. Quarto e último, eu disse que Tiago tem um intuito nesse trecho de nos encorajar adiante de toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação, ainda que a morte bata a nossa porta. Tiago nos diz: sede pacientes, porque o Senhor vem e a vinda do Senhor está próxima. Amém? Fiquem de pé, vamos terminar?